Então, me deu vontade de gravar esse vídeo porque eu tô começando a passar por um conflito assim na minha mente, que não é exatamente um conflito assim, não é uma coisa uau, gigantesca, mas que tá me ocupando muito tempo e tá meio que me gerando um certo bloqueio assim, do tipo, nossa, tem coisas que eu gostaria de fazer, e esse conflito, ele não tá deixando com que eu me entregue, com que eu me expresse da forma com que eu acho que poderia ser, sabe? Não tá me deixando a coisa fluir de uma forma natural. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o que está acontecendo. A princípio, eu não tenho uma solução assim, pelo menos para essa situação. Não tem uma resposta que eu encontrei que eu falei, nossa, é isso aqui. Pelo menos não de um jeito que eu me sinta, nossa, plenamente ok, apesar de já ter algumas ideias do que pode ser que esteja acontecendo, ok? Então, basicamente é o seguinte, é um conflito que eu comecei a ter muito conflito assim, de eu comecei a criar um projeto pessoal onde eu queria falar mais sobre autoconhecimento, sobre autoinvestigação, sobre tudo que eu tô falando aqui, de uma forma, e eu queria abordar esse projeto de uma forma que as pessoas conseguissem topar um processo de transformação que é o mesmo processo de transformação que eu passei. Né? Então eu estruturei um processo, uma metodologia, um passo a passo para conseguir guiar as pessoas dentro desse processo também. E aí tudo começa por aí. E eu comecei a fazer isso, eu tô agora no final de janeiro, eu comecei a fazer isso no final do ano passado, basicamente. E eu fiquei bastante tempo assim empenhado e fazendo e produzindo coisas. E foi um fluxo muito legal, assim, foi muito bom. E agora, nesse processo de começar a criar conteúdo efetivamente falando sobre não dualismo, falando sobre esses assuntos, aconteceram muitas coisas assim. Primeiro eu comecei falando sobre comunicação, porque é um dos benefícios que eu percebo que você praticar o não dualismo e você praticar essa vivência traz uma fluidez na comunicação muito alta, né? Traz uma clareza mental, traz uma autenticidade maior nas suas expressões também. Mas enquanto eu estava falando sobre isso, eu comecei a repensar um pouco mais sobre como que era a abordagem que eu gostaria de comunicar efetivamente. Aí eu parei de falar sobre comunicação. Isso assim, não é como se fosse. Não foi que eu fiquei meses falando e depois decidi mudar. Foram coisas de 2 dias de fazer um teste e ver, nossa, acho que eu vou mudar, acho que eu vou mudar. Ok. E eu fui seguindo esse processo até que eu comecei a falar mais diretamente sobre autoinvestigação, sobre como que é esse processo, sobre mudar um pensamento. E eu comecei, por último, a falar, putz, acho que eu vou falar mais especificamente sobre não dualismo. Porque toda a base disso que eu falo tá baseada em não dualismo, que é o que eu mais estudei, assim. Que quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu acho que bem no começo, assim, eu já entrei no não dualismo de cara. Eu passei muito pouco tempo procurando por outras coisas de espiritualidade, de autoconhecimento, até a lei da atração na época, mas alguns poucos meses depois de ter entrado nessa área, eu já fui pro não dualismo e aquilo foi o que mais fez sentido para mim, fez eu ter experiências conscientes muito práticas, sabe? Muito vivas. E enfim, continuando essa história do perfil, e eu, ok, vou falar sobre não dualismo mais diretamente. E aí eu me vi diante de um caminho que é, eu tenho muita coisa que eu escrevo muita coisa, muitas ideias e coisas que eu penso, que eu olho e que surgem insights. E a proposta é conversar sobre isso mais diretamente, mais abertamente, compartilhando tudo que eu estou pensando e tudo que eu estou sentindo também. No começo eu senti um pouco de conflito em fazer isso, e eu percebi que esse conflito aparecia porque havia uma tendência. Eu já devo ter comentado sobre isso, sobre querer ficar copiando uma coisa que já foi realizada antes. E como isso aqui é uma coisa completamente aberta, de eu tô abrindo a câmera e tô falando tudo que tô pensando e tô organizando na minha mente,
Isso é uma coisa que eu considero nova, não é uma coisa que as pessoas vão e ensinam do tipo, para você ter sucesso, faça isso, sabe? Eu vejo que eu acabei tendo muito só referência desse tipo de discurso, desse tipo de diálogo, e ficou muito pouco espaço para acontecer uma expressão mais espontânea, uma coisa mais genuína, compartilhando o seu coração, compartilhando o que você sente, compartilhando o que você pensa. E eu acredito que o caminho de compartilhar essas coisas é um caminho muito mais sustentável. Por mais que talvez não seja um caminho recomendado, eu diria, pelas pessoas que ensinam, teoricamente, como criar um projeto de sucesso, é um caminho que eu tô percebendo que é o que mais fez sentido, assim. Eu testei várias formas diferentes de falar sobre isso, e esse é o caminho que eu tô me sentindo mais confortável para falar e para expressar isso. E aí eu me encarei, né, me vi diante desse caminho onde eu vejo isso. Tem uma série de coisas legais que eu gostaria de falar, que eu gostaria de gravar vídeos, publicar no YouTube e falar. E aí eu comecei a ter um conflito num sentido de identidade, eu diria, ou de organização desse conteúdo. O que aconteceu? Eu tenho o meu perfil pessoal hoje, que é o perfil que eu sempre usei, que hoje é um perfil basicamente que eu uso para falar sobre, para publicar alguns trabalhos de design, alguns trabalhos de fotografia também. E é o perfil meio que eu uso, sempre usei esse perfil, então tem uma imagem sobre mim que sempre esteve lá, né? Sempre esteve não, faz um tempo que eu comecei ela, mas ela estava lá desde que eu vim para São Paulo e eu entrei nesse processo, eu alimentei um novo perfil, assim, um novo posicionamento mesmo. E, e tem essa imagem, tem esse perfil, um perfil que eu tô falando assim, um perfil de Instagram, tá? Mas o que mais fica na minha cabeça, assim, porque um perfil ele representa uma imagem, sabe? Uma autoimagem, uma identificação. Uma forma como você gostaria de ser percebido, ou uma forma com que você gostaria de se colocar no mundo, sabe? E aí eu tenho esse perfil que fala sobre design, que fala sobre foto, que é meio aleatório em relação a essas coisas, mas é um perfil que até representa a minha expressão de uma forma ok, assim. Inclusive tem bastante seguidor, assim, relativamente. Tipo, eu tenho uns 2.000 seguidores. E muitos vieram por meio de alguns vídeos que eu fiz de mostrando um pouco do meu trabalho de design, do processo de criação de algumas peças. E aí alguns desses vídeos tiveram muitas visualizações e eu ganhei muitos seguidores. E aí agora, quando eu penso em só pegar um perfil novo e começar a falar sobre não dualismo e sobre esses assuntos, isso me deixa muito ok, assim. Só que eu começo a ter conflito entre esse Vitor que vai falar sobre isso e o Vitor que estava lá antes. É como se na minha cabeça é errado ter dois perfis diferentes falando sobre coisas diferentes, como se fosse. E eu tenho muitos argumentos para concordar com isso, inclusive até em termos técnicos. Eu acho que faz muito mais sentido você ter um perfil pessoal, tipo uma identidade pessoal, uma autoimagem pessoal que seja, e que outras iniciativas que você faça, elas são sempre é sempre essa imagem pessoal fazendo essas iniciativas, sabe? Então, quando eu começo a pensar que tem dois perfis com o meu nome, um Vitor e um Vitor fala de design, e outro Vitor fala sobre o que ele pensa, parece que não tem uma identidade central que guia todos esses projetos numa única direção. E quando eu penso em manter um perfil pessoal só, de Vitor, e pensar nesse projeto como, por exemplo, ao invés de. Nossa, eu tô ficando meio rouco. Perdão. Ao invés de pensar nesse projeto como uma imagem pessoal minha, de eu pensar, por exemplo, num nome de projeto mesmo, por exemplo, Café com Não Dualismo. Foi uma coisa que eu havia escrito aqui, inclusive. É uma coisa que na minha cabeça encaixa mais. Por quê? Porque tem essa coisa de você. Né, agora, isso eu tô vendo agora, e como que essa coisa linka com tudo que a gente tá falando sobre não dualismo, enfim.
Eu penso que isso deixa muito mais evidente, claro, que tem uma central, uma identidade central e que todas as coisas que surgem dessa identidade central são referentes a ela, sabe? E não são coisas separadas ou à parte. Nossa, eu comecei a ficar meio rouco, eu acho que. Porque tem um ventilador aqui. E aí eu fiquei um pouco meio rouco, assim, mas. Eu acho que isso é o que fica um pouco mais claro na minha cabeça, né? O que que toda essa história do conflito com o perfil no Instagram pode representar sobre o que que eu penso sobre a vida, né? E eu vejo que tem um pouco de relação com isso, porque se eu coloco dois perfis separados de pessoas, eu sinto como se eu estivesse sendo um personagem em cada um desses perfis e que esses personagens agora entrem em conflito entre si. Apesar de, se eu separar completamente um perfil do outro e dissociar completamente, isso é como se não acontecesse tanto esse conflito, mas, putz, eu sei que tem dois perfis ali diferentes, sabe? Por mais que as pessoas que cheguem num perfil não vão ter acesso ou saber do outro e vice-versa, ainda assim isso me gera uma sensação esquisita. E aí o que eu tô percebendo que é o que representa mais uma opção mesmo seria eu manter esse perfil pessoal, essa identidade pessoal como se fosse, e esse projeto, essa proposta de falar sobre não dualismo ser como se fosse um projeto mesmo, submetido a esse perfil principal, assim. Eu percebo que isso é curioso, assim, falando sobre isso, essa coisa fica mais clara na minha cabeça também. Porque é como se não tivesse isso, a coisa fica em conflito, sabe? É como se a coisa não se encaixasse. E fazendo um paralelo, nossa, eu acho que isso vai fazer mais sentido se eu for seguir esse caminho mesmo de falar sobre não dualismo, que eu acredito que eu devo seguir esse caminho, né? A princípio, né? Porque eu mudo de ideia muito rápido. Assim, mudo de ideia, vou aprendendo novas coisas, vou vendo novas coisas. Com certeza eu não devo mudar de ideia em relação à minha expressividade, mas talvez o formato disso mude, talvez vire outras coisas, talvez eu priorize outras coisas realmente. Mas pra mim o que tá mais fazendo sentido agora, apesar de eu ter criado esse outro perfil como uma identidade pessoal também, aí eu tendo dois perfis pessoais diferentes, eu acho que vai fazer mais sentido essa abordagem de continuar com o meu perfil pessoal que eu uso hoje, que é o perfil em que você pode olhar e identificar assim: nossa, essa pessoa é o Vitor, né? Vamos colocar assim, quem que é esse personagem, né? Esse personagem é o Vitor, ele trabalha com design, ele faz alguns projetos, ele tira fotos, ele sai no fim de semana, ele vai tomar banho de piscina, ele vai nadar. Ele fala sobre não dualismo no projeto tal. Eu sinto que isso deixa a coisa muito mais organizada e muito mais explicativa, sem gerar nenhum nível de dissonância, sabe? Só que quando eu coloco dois perfis diferentes, por exemplo, eu sou o Vitor, eu sou designer gráfico no perfil Vitor 2 e falo sobre não dualismo aqui. Sabe, isso gera uma coisa meio confusa assim na cabeça, como se uma mesma identidade expressasse em duas coisas diferentes. E veja bem, isso não é bem assim, né? E eu percebo que isso é o que está mais representando isso, assim, essa intenção de, putz, eu não quero que as coisas sejam duas, sejam separadas, que estejam propósitos diferentes. E eu imagino que. E tem várias coisas assim que eu fico olhando também, do tipo, putz, eu não quero ter dois perfis diferentes, mas ao mesmo tempo, as pessoas já vão gerar na mente delas dois perfis separados para cada coisa, assim, cada pessoa vai ver um você diferente. Então, ao mesmo tempo que eu fui olhando essas coisas, que foi me deixando mais tranquilo diante da possibilidade de fazer os perfis iguais, assim, dois perfis pessoais falando sobre coisas diferentes, ao mesmo tempo eu sinto que usar um perfil de projeto é uma narrativa que se encaixa mais na minha cabeça de uma forma mais tranquila. Pelo menos com o que eu tô percebendo agora. Claro, eu poderia completamente chutar o pau da barraca e falar assim: nenhum perfil, foda-se, e chutar o pau da barraca no sentido assim de que eu consigo localizar um lugar em que nenhum dos dois perfis me representa de fato, em que eu só consigo me concentrar
na minha expressão em que isso vai tomando uma forma natural, sabe? E com certeza eu vejo que essa postura, no final, é a postura que eu pretendo assumir definitivamente, todo o tempo. Mas eu percebo que essa dúvida, eu ainda tenho convidado um pouco essa dúvida sobre identidade. Isso tem me atrasado um pouco de efetivamente parar, sentar e me expressar, sabe? De parar, sentar e fazer as coisas. Então, eu acho que toda essa história, no final, é um grande aprendizado sobre de parar de fazer, de encontrar motivos para travar uma expressividade, de parar de encontrar motivos para não fazer, para não se propor em alguma coisa, sabe? Porque se eu não vejo isso como motivos, a minha mente fica completamente aberta para ser inspirada e simplesmente para compartilhar com vocês tudo o que está acontecendo, sabe? Eu sinto que esse vídeo é muito mais uma consideração sobre coisas que estão passando na minha cabeça, sobre coisas que tá rolando, mas é como se essas coisas, a princípio, não tem todo esse peso que elas parecem ter, sabe? Não é uma dúvida gigantesca. Na minha cabeça parece ser um assunto muito maior do que o que ele é de verdade. E eu gosto de ter esse nível de espontaneidade, de só me desprender de toda a identidade possível, né? De, putz, como as pessoas me percebem de um jeito, como as pessoas me percebem de outro jeito, de me desprender disso e de viver nessa experiência em que essas identidades elas não mais fazem parte daquilo que eu estou considerando para me expressar. Tanto que teve uma coisa que, quando surgiu esse conflito, nossa, isso foi ontem, inclusive, surgiu e me veio uma frase na mente que me relaxou imediatamente sobre esse conflito entre uma identidade e outra, assim. E foi uma frase assim, ó. Deixa eu pegar isso para vocês. E a frase é: eu retiro toda a preocupação dos meios. Retira tuas preocupações dos meios. E eu achei essa frase muito foda. Ela surgiu nesse contexto em que eu comecei a pensar sobre essa dúvida, sobre o perfil enfim, sobre esse lance da identidade. E surgiu essa frase, assim, na minha mente, ela veio, esse pensamento: retira tuas preocupações dos meios. E o que ela me fez pensar, assim, imediatamente eu fiquei muito tranquilo, foi uma coisa bizarra. E compartilhando isso eu entro um pouco mais nessa sensação também. Que é toda essa preocupação sobre perfil e do Instagram, sabe? Toda essa preocupação é muito uma preocupação com os meios na qual as coisas vão ser alcançadas, sabe? Que é tipo, nossa, como? Como que eu vou fazer? Como? É uma preocupação no meio. No caminho, né? No meio que vai ser usado, na ferramenta. E eu percebo que essa frase me colocou num lugar de parar de me preocupar com os meios das coisas. Eu percebi que toda a preocupação que estava na minha cabeça é só sobre isso, sobre meios. E que eu posso só localizar a minha meta, o que eu quero. Sabe, eu posso só localizar a minha intenção genuína de me expressar, de compartilhar a vida, sabe? De compartilhar. Uma intenção de compartilhar, de não reter nada. Então, isso vai me aproximando muito mais de um endereço mental e de um posicionamento em que eu vou deixando de reter qualquer tipo de coisa que eu ainda queira manter oculto, e para eu parar de ficar preocupado com os meios, sabe? Parar de ficar preocupado com o caminho. Tem um exercício do Sen que é: eu não estou transtornado pelos motivos que eu imagino. E eu acho que isso vale muito aqui também, assim. É um convite para não ficar alimentando os motivos que eu vejo para manter um certo transtorno, sabe? E de manter a mente aberta para receber uma orientação e uma inspiração que ajude a representar um novo posicionamento também, como foi essa frase: retira tuas preocupações dos meios. Né? O quanto a gente só fica preocupado e muito preocupado com os meios, com os caminhos que as coisas vão se dar, ao invés de só confiar na nossa própria proposta de entregar, na nossa intenção. A gente fica muito preocupado com como que as nossas expressões vão ser, assim, como que a gente fica muito preocupado que as coisas que a gente faça sentido. Nossa, eu acho que tem muito a ver com isso, na verdade.
Só que a gente quer, eu quero que as coisas que eu faça sentido. Só que, nossa, agora eu tô começando a entender uma coisa mesmo, assim, ó. Eu quero que as coisas que eu faça sentido. Só que quem é esse que precisa, que quer que as coisas que ele faz façam sentido, sabe? Eu quero que as coisas façam sentido, as coisas que eu expresso façam sentido em nome de quem? Eu quero que as coisas que eu expresso façam sentido em nome de um indivíduo, em nome de um personagem, em nome de um personagem que tenha dúvida, em nome de um personagem que se baseia em regras e critérios do passado. Eu quero que as coisas façam sentido em nome desse indivíduo com medo que precisa ter algum plano ou estrutura ou alguma arquitetura para se defender e para garantir, como se isso fosse garantia de alguma coisa, que os seus esforços vão gerar efeito, vão ter um efeito mais proveitoso, né? Vai ser mais efetivo. Ou eu quero que as coisas façam sentido em nome do Espírito, em nome de Deus, em nome de Cristo, sabe? Ou eu quero que as coisas façam sentido em nome do perdão. Tipo, quem é a identidade que eu tô querendo, pra quem que eu tô querendo reivindicar essa frase, né? Eu quero que as coisas façam sentido. Eu quem? E é curioso porque quando eu começo a deslocar essa identidade, o eu que quer que as coisas façam sentido, quando esse eu é o espírito que é uno com Deus, quando esse eu é o próprio perdão, quando esse eu é Cristo, isso começa a descolar completamente da ilusão e dos padrões que eu estava seguindo no passado e das coisas que eu estava considerando. Porque o que são todas essas coisas, se não conceitos e critérios do que é certo, do que é errado, do que deveria ser e do que não deveria ser. E quando eu falo que eu quero que as coisas façam sentido em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome de uma consciência compartilhada, isso me coloca imediatamente. Eu quero que as coisas façam sentido não dentro de uma história que eu inventei e não dentro de uma teoria sobre a vida. Eu quero que as coisas façam sentido em nome de uma consciência crística compartilhada. E nesse lugar, a presença ela é imediata. Você imediatamente fica presente e as coisas começam a fazer sentido porque você está vivendo agora. E isso é a única coisa que precisa fazer sentido efetivamente, né? Quem você seria sem as histórias que você fica contando na cabeça? Você seria uma só a expressão da vida e não nada precisa fazer sentido se você tá vivo e se você tá vivendo e se você tá em contato com essa presença. É só quando a gente perde um pouco esse contato que a gente começa a se confundir com coisas e aí é sempre útil fazer esse processo de retomar a identidade para quem é que aonde que a identidade pertence de fato. Porque ela não pertence a um personagem, pertence a essa consciência compartilhada da vida. Nossa, que legal. Eu confesso que eu não esperava chegar nesse lugar. Mas isso é isso mesmo, assim, tipo, tá, eu quero que as coisas façam sentido, mas em nome de quem, sabe? Eu acho que esse é um caminho bom de promover um deslocamento, assim, nas coisas. Inclusive, eu falei um pouco sobre o processo de que eu estruturei uma metodologia e isso é uma das coisas que surgiram pra mim de fazer essa mudança mesmo, de pegar uma ideia, de identificar uma vontade, né? O que você tá querendo? Tipo, eu, né, quero que as coisas façam sentido pra mim. Eu estou no controle disso, eu estou no controle, as coisas têm que fazer sentido pra mim, sabe? E é o lugar em que eu valido uma identidade individual, só que quando eu desloco isso, tá, eu quero que as coisas façam sentido mesmo. Só que quando eu desloco só a identidade do eu quero que faça sentido em nome de quem? Em nome do quê? Nossa, aí as coisas fazem sentido imediatamente. Não tem tempo até que as coisas vão fazer sentido, sabe? E a vivência é muito mais fluida, muito mais tranquila.
Bom, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Pra mim foi muito boa, foi muito importante só de ter gravado isso. E se você ouviu até aqui, poxa, me conta nos comentários como que você tá recebendo isso, como que tá sendo pra você. E um beijo e até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade da gente conversar. Tá bom? Beijão!